Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos do 12 ao 17. Atos 18, do 12 ao 17. Assim diz a palavra de Deus: quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus de modo contrário à lei. Ia Paulo falar, quando Gálio declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes, da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodava com essas coisas. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, há aparentemente poucos versículos, mas de uma profundidade teológica tão grande, e que essas profundidades possam agora, nesse momento, tocar os nossos corações, que possa entrar na nossa mente e nos nossos corações a Tua verdade, a proliferação do Teu Evangelho e a proteção na vida de Paulo, que nós possamos entender esse episódio tão precioso do livro de Atos. É isso que eu te peço e agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Já estamos, irmãos, há alguns domingos, vendo a segunda viagem missionária de Paulo. A segunda viagem missionária de Paulo começa no fim do capítulo 15, na sua separação com Barnabé. E Paulo agora, desde o capítulo 18, ele está em Corinto, a igreja que ele próprio vai plantar naquela cidade. E depois de ter passado por Atenas, né, a trajetória de Paulo aqui é Bereia, depois Atenas, e agora ele está em Corinto. Nesse contexto aqui, a partir do versículo 12, ele está ali 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Deus. E quando ele chega em Corinto, ele vai se deparar ali com Priscila e Áquila. Os primeiros versículos mostram isso, como o pastor Alfredo pregou alguns domingos atrás. E ele vai ficar com aquele casal, porque ambos, tanto ele como o casal, faziam tendas. E ele não queria ser pesado aos irmãos de Corinto, por uma questão de escândalo, que ele vai esmiuçar muito bem na primeira carta dele aos Coríntios. E ele vai ficar ali um tempo fazendo tendas, e depois, quando ele recebe, a partir dos versículo 5 do capítulo 18, quando ele recebe ali a ajuda dos macedônios, ele se entrega totalmente ao trabalho do Evangelho. Mas agora vem mais uma perseguição na vida de Paulo. A perseguição ali seria inevitável para aquele irmão. E Paulo já havia passado por várias perseguições, estamos falando de açoites, estamos falando de prisões, e aqui nós temos mais uma perseguição. Mas a base desse capítulo, irmãos, não está na minha perícope, está nos versículos 9 e 10, porque Deus irá falar com Paulo através de uma visão. Isso foi exposto pelo pastor Rodrigo no domingo retrasado. Apenas relembrando ali os versículos 9 e 10 desse capítulo, diz assim: teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E é interessante que essa mensagem do Senhor é igual à mensagem que Jesus dá aos seus discípulos. São recomendações aqui semelhantes. Não tenham medo. Paulo,
ele nasce fora do tempo de Cristo, mas agora ele ouve do Senhor os mesmos ensinamentos do Filho. Eu estou contigo. Isso vai motivar o apóstolo Paulo na seguinte perspectiva de que no versículo 11 mostra que ali ficou o apóstolo do Senhor. Ele permanece 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. É a convicção, essa visão que Paulo vai ter do Senhor, é a convicção de que ele deveria ficar ali naquela terra. Mas agora, Paulo, ele vai se deparar com mais uma perseguição. E eu queria que nós entendêssemos essa passagem na seguinte perspectiva: como nós devemos lidar diante das perseguições por causa do Evangelho, certo? A gente pode até pensar que as perseguições elas estão distantes de nós, do nosso país, mas elas estão mais perto do que nós imaginamos, mais perto do que nós imaginamos. E eu separei esses versículos em 2 pontos. Primeiro ponto, dos versículos 12 e 13, e os versículos 14 a 17. Os versículos 12 e 13 fala sobre a falsa acusação que Paulo vai receber. A falsa acusação que ele vai receber dos judeus. Versículo 12. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. Galho é o nosso personagem gentil desta noite. Galho, ele era procônsul da Acaia, essa é a informação que Lucas nos dá aqui. É interessante porque Jesus ele morreu no ano 33, mais ou menos, no ano 33, e ressuscita também no mesmo ano. Mas os historiadores eles são unânimes quando nós pesquisamos sobre o cargo de Galho e sobre a passagem de Galho no Império Romano. Ele é exatamente ali, quando ele é procônsul da Acaia, é exatamente nos anos 51 e 52 depois de Cristo, ou seja, alguns anos após a ressurreição de Cristo, temos esse episódio de Paulo. E antes, obviamente, do ano 70 ali, que seria a perseguição do Império para com os judeus. Paulo estava em Corinto, 1 ano e 6 meses, e aqui, nesse episódio, ele vai escrever várias cartas, mas agora os judeus, eles conseguem pegar Paulo e levar para essa autoridade romana, para era uma espécie de juiz, o procônsul era uma espécie de juiz, mas eles não tinham acusações contra Paulo. Não existia aqui argumento plausível para se levar Paulo a um tribunal. Não existiam. E aí eles faziam o que eles fazem de melhor. O que eles faziam de melhor. Inventar. Criar alguma coisa. Não, a gente tem que dizer alguma coisa a Galho. A gente não pode chegar e dizer, olha, esse homem a gente simplesmente quer que você prenda ele ou mate ele. Não. A gente tem que inventar um argumento. E eles vão concordemente, veja o que é que o versículo nos mostra, eles vão ali, ó, todos juntos, eles vão bolar um plano. E aí vem a acusação, a falsa acusação no versículo 13, dizendo, este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Por modo contrário à lei. É interessante, irmãos, porque, e até irônico, porque Paulo aqui, ele está passando pela mesma situação que Estevão passou. Só que Paulo, na época de Estevão, estava do outro lado. Ele era o perseguidor, ele era Saulo. Mas eu queria que nós voltássemos aí algumas páginas da nossa Bíblia, lá no capítulo 6, por favor. Capítulo 6, versículos 8 a 13. Veja o que a palavra de Deus nos diz a respeito de Estevão. Versículo 8 do capítulo 6. Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada de libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir
à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Eles debatiam com Estevão, mas não tinham argumentos contra Estevão, não existia argumento. Versículo 11: então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Na defesa de Estevão, Estevão vai apresentar Cristo ali, Cristo em todo o Antigo Testamento. E eles não admitem, eles distorcem a verdade, eles subornavam, eles criavam um motim, uma revolta, uma aglomeração contra Estevão. Estevão está indo contra Deus, está indo contra a lei, está indo contra Moisés. Eles subornavam, eles criavam aquela confusão. Aqui nós temos o mesmo contexto, irmãos. Capítulo 18, versículos 12 a 17, temos o mesmo contexto, só que agora aquele que perseguia, ele está sendo perseguido pela mesma acusação. E aqui é uma guerra de interpretações. A perseguição primeiro, ela vem com uma guerra de interpretações. Desde o princípio foi assim. O pecado veio ao mundo por uma falsa hermenêutica, por uma falsa interpretação da ordem de Deus. Satanás, ele pega a ordem de Deus e ele deturpa, ele mente. Vocês entenderam errado, certamente não morrerás. Eles não entendiam. Porque eles não entendiam, eles rejeitavam, eles mentiam, eles perseguiam o Evangelho. João 8, Jesus, ele é bem enfático. Você sabe por que vocês não entendem? Porque vocês não são meus. O vosso pai é o diabo. E o diabo, ele mente e é homicida desde o princípio. Como é que eles podem negar a Cristo se o próprio Cristo, em Lucas 24, diz: a lei, os profetas e os salmos, eles falam de mim. Jesus, ele confirma a lei, ele é a lei, tudo gira em torno dele. Estevão entendia isso, falou isso na sua defesa. Paulo entendia isso após ser convertido pelo Senhor. Isso era um fato, mas eles diziam, a acusação aqui para Galho, ele está indo contra a lei. E é interessante porque essa lei aqui, ela vem em duas perspectivas. Não era só a acusação que ele estava indo contra a lei de Moisés, que eles diziam, mas ele também está indo contra a lei romana. Por quê? Porque o judaísmo era aprovado pelo império. O judaísmo era liberado naquele momento, naquele contexto. Mas cristianismo, que religião é essa? O império permitiu esse cristianismo. O judaísmo era legalizado, só que o império, ele era politeísta. Não era que o judaísmo era legalizado, o judaísmo, ele era tolerado. Mas eles vão discutir aqui também que cristianismo não é oficial. Que religião é essa? Cristianismo. Eles pegarem o nosso judaísmo e colocarem esse mentiroso, como eles chamavam a Cristo. Eles estavam acusando Paulo de ir contra a lei de Moisés e contra a lei do império. Essa religião não é aprovada pelo império. Mas essa é uma acusação falsa. Nas duas perspectivas, eles estavam blefando. Essa é a palavra, porque Paulo, ele não vai falar contrário à lei de Deus. E muito menos em oposição ao judaísmo. Pelo contrário, Paulo prega o verdadeiro judaísmo. Ele pregava o verdadeiro judaísmo, porque o verdadeiro judaísmo, desde o Antigo Testamento, assim como Estevão também vai defender, aponta para Cristo. Pelo contrário, aqui é o cumprimento de tudo o que se cria no Antigo Testamento. Mas quando Paulo, ele escreve a Timóteo, ele vai nos informar que todos aqueles que querem viver piedosamente, segundo o Evangelho, eles vão ser perseguidos.
aqueles que querem viver de forma santa, aqueles que querem viver de forma piedosa, eles serão perseguidos. Desde convertido, Paulo não deixava de ser perseguido, totalmente contrária à vida quando ele perseguia os judeus. Agora ele era um criminoso para os judeus. E Deus vai dizer: eu estou contigo, versículos 9 e 10, eu estou contigo, eu vou te proteger, porque eu preparei um povo nesse local. E esses judeus, eles ainda estavam com a lei cerimonial, eles não entenderam o Evangelho. E entenda, irmãos, isso é uma coisa que nós temos que pensar e meditar na nossa vida, às vezes por buscar uma vida piedosa, às vezes por andarmos corretamente, nós vamos receber falsas acusações, nós vamos receber calúnias só pelo fato de sermos cristãos. E essas acusações, elas podem ser um pretexto para a gente recuar, mas Deus está conosco, porque Ele diz que no mundo nós vamos ter aflições. Ele não vai negar este ponto. Jesus é bem claro com os seus discípulos. Jesus não chega com os seus discípulos e diz: agora é só prosperidade, agora que eu ressuscitei, agora vocês vão ficar ricos, ninguém vai perseguir vocês. Pelo contrário, Jesus ele não promete isso, mas automaticamente os nossos corações eles ficam temerosos diante das aflições, das oposições, mas Deus é conosco, porque o fato é que nós somos embaixadores de Cristo. E se nós somos embaixadores de Cristo, significa que os inimigos de Cristo são nossos inimigos. Mas não é por saber disso que a gente tem que viver atrás de inimigo, procurando inimigo, caçando inimigo, porque a palavra também nos mostra que nós devemos buscar paz com todos os homens. Cristãos não vivem à procura de inimigos, mas a partir do momento que nós pregamos o Evangelho, que nós vivemos o Evangelho, automaticamente virão os inimigos. Os inimigos, eles são inevitáveis. Estejam preparados, irmãos, não se assustem. Isso pode deixar a gente desanimados, abatidos. Não podemos recuar. É bem verdade que a guerra no Brasil contra o cristianismo, ela é no máximo de argumentos. Não é todo dia, existe, mas não é todo dia que a gente vê casos de intolerância religiosa no Brasil. Acontece sim, a gente pode ouvir umas 2, 4 vezes, 3, 4 vezes por ano, e quando isso acontece nos assusta, é um alerta para a igreja. Mas entendam que em termos de comparação, existem lugares que pelo simples fato de você andar com a Bíblia debaixo do braço, já é motivo para você ser assassinado. Esse é o nível de perseguição que eu estou falando. No final do ano passado, em outubro, hackers eles invadiram o sistema da APMT, dos missionários, do site, da nossa agência lá de missões. E eles pediram uma grande quantia em valor, eu não estou recordando qual foi, para que eles não divulgassem o endereço dos missionários para o mundo todo. E isso seria um grande problema, porque eles queriam divulgar para o Estado Islâmico, eles queriam divulgar para todas as facções anti-cristianismo. E imagine o coração desses irmãos, veja como a perseguição ela é real. A verdade, irmãos, é que nós não temos noção do que é sofrer de fato pelo Evangelho. Porque, graças a Deus também, não é? Aqui no Brasil nós no máximo somos chamados de bitolados. Mas mais cedo ou mais tarde, isso vai chegar aqui. Não se iluda. E nós não vamos ser os primeiros nem os últimos a sofrer por amor a Cristo. E Paulo vai dizer que se nós sofrermos por amor a Cristo, nós somos bem-aventurados. Bem-aventurado significa feliz por sofrer. Como assim feliz por sofrer? Feliz porque está levando um açoite por
porque está na prisão. Não, é paz no coração em saber, Paulo estava numa masmorra, Paulo estava sendo açoitado, mas ele sabia que aquela perseguição veio porque ele estava fazendo a coisa certa. Ele era um bem-aventurado. E para concluir esse primeiro ponto, irmãos, os versículos 12 e 13, eu queria que a gente abrisse, por favor, lá em Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 4, por favor. Vamos ler inicialmente o versículo 12 aqui. 1 Pedro 4, versículo 12. Que diz assim, ó: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo somos injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como Cristo, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Irmãos, parece que às vezes a gente só quer viver o benefício do Evangelho. Parece que a gente às vezes só quer viver a parte boa do Evangelho. Mas poucos querem sofrer em nome de Cristo, estão dispostos a sofrer em nome de Cristo. E Pedro vai nos dizer, não sofram pelas coisas erradas. Como nós precisamos relembrar essas verdades, irmãos. Caminhar com Cristo é glória, mas nesse caminho existe sofrimento. Isso também envolve sofrimento. O problema é que nós perdemos tempo sofrendo pelas coisas erradas. Perdemos tempo sofrendo pelas coisas erradas e não sofrendo pelas coisas certas. E os versículos 14 ao 17, é o nosso segundo ponto, é justamente o cuidado de Deus. Veja o que é que vai acontecer aqui de extraordinário diante dessa perseguição e dessa falsa acusação. Veja o versículo 14. Ia Paulo falar, quando Galho declarou aos judeus, se fosse com efeito alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. Eu não quero ser juiz dessas coisas. O fato de Paulo ser levado para o procônsul aqui, será que Deus havia falhado nas suas promessas? Deus tinha acabado de dizer que ia proteger Paulo, e depois desse episódio pegam Paulo e levam lá para o procônsul. Será que Deus não estava cuidando de Paulo aqui? E Paulo está diante de uma autoridade, acusações são feitas, e vejam como Deus cuida de Paulo. Ia Paulo falar, versículo 14, ia Paulo falar, talvez Paulo aqui já estava cheio de argumentos, né? Igual a Estevão lá na defesa dele. Porque a acusação totalmente falsa, ele está indo contra a lei de Deus. Talvez Paulo aqui já estava com um sermão aqui para pregar o Evangelho, pronto para falar. Mas antes dele falar, Galho, o nosso personagem gentil, que não era cristão, nem era judeu, era um politeísta, muito provavelmente, ele vai dar o veredito. Ele vai dar o veredito, e o veredito é, por que vocês trouxeram esse homem aqui? Por que vocês trouxeram esse homem aqui? Qual foi o crime de maior gravidade que ele cometeu? Entendam que Galho não era judeu. Os judeus estavam levando outro judeu para uma pessoa não religiosa para discutir religião.
Veja que coisa absurda. Mas Galho, ele não faz distinção, ele não quer saber sobre judaísmo, sobre cristianismo. Galho não queria se meter no assunto. Eu não quero me meter no assunto, eu não quero ser juiz dessas coisas. Versículo 15. Para Galho aquilo era uma bobagem. Para um gentio descrente, aquilo é uma bobagem. Mas isso aqui é muito sério, porque existe uma batalha espiritual aqui. Isso aqui é a palavra da verdade contra a palavra da mentira. Isso aqui é as boas novas, a palavra da vida contra a palavra da morte. Isso aqui era uma batalha espiritual. Mas Galho vai dizer, palavras, nomes da vossa lei. Galho, ele lava as suas mãos. Eu não quero me envolver nisso. E eu imagino ódio no coração desses irmãos. Porque essa declaração de Galho, ela é algo muito sério, irmão. Sabe por quê? Pensem comigo. Os judeus, eles não queriam que o evangelho prosseguisse, certo? E eles vão... Não, como é que a gente vai fazer para o evangelho não prosseguir? Vamos prender Paulo. Paulo aqui é o que está sendo usado para pregar o evangelho. Não vamos impedir isso, vamos punir Paulo. E quando Galho, ele diz que não vai se meter nisso, Galho está permitindo que Paulo continue pregando naquela cidade. É isso que Galho está fazendo. Era uma autorização aqui. Os judeus acabaram de receber de uma autoridade romana o consentimento para a pregação do evangelho. Esses judeus, irmãos, eles são instrumentos de Deus para que o governo declare que Paulo poderia continuar pregando e que o cristianismo poderia continuar existindo desde o império. Os judeus, eles são instrumentos. Galho, ele é instrumento. Todos nós somos instrumentos de Deus. E isso vai acontecer, porque veja, versículo 18, ele vai dizer assim, mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, ou seja, Paulo vai aproveitar a situação, ele vai ficar ainda lá muitos dias. O que é que Jesus ele vai falar lá em Mateus 10? Olha, quando vocês estiverem sendo perseguidos, vocês vão para outra cidade, vocês pulam de cidade em cidade, mas não parem de pregar o evangelho. Mas Paulo é o que ele justamente fazia, ele estava acostumado com a perseguição, ele pulava de cidade em cidade, ele não deixava de pregar o evangelho, mas agora a situação é diferente, agora o império está dizendo, tanto faz para mim, você pregar ou você deixar de pregar, meu filho. É isso que o império está dizendo. Deus, ele em sua providência, ele usa a lei romana para proteger Paulo de danos físicos, isso é importante aqui também, danos físicos, e também para que o evangelho ele fosse propagado. Versículo 16, e os expulsou do tribunal. Galho vai expulsar, aqui não havia gentileza, e veja que ironia, irmãos, veja que ironia, que grande ironia no versículo 17. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas. Sóstenes aqui, irmãos, ele era o líder da sinagoga, essa é a informação que Lucas nos passa aqui. E os judeus, eles estavam procurando alguém para acusar, mas os judeus agora aqui, os próprios judeus, eles vão espancar o líder da sinagoga. Veja como eles eram baderneiros. Eles estavam prontos aqui a linchar Paulo, a acabar com Paulo. Quando Galho condenasse Paulo, eles iam acabar com Paulo, mas só que Galho inocentou Paulo. Eles não podiam tocar numa pessoa que o procônsul acabou de inocentar. E eles têm que descarregar a sua raiva, eles querem descarregar a sua raiva em alguém. E eles vão descarregar a sua raiva no próprio líder da sinagoga. Veja a qualidade dessas pessoas, irmãos. Vejam como eles eram vândalos, como eles eram arruaceiros, baderneiros. E veja que ironia, porque Sóstenes estava sendo
espancado, e ao mesmo tempo Paulo estava sendo preservado. Veja como Deus preserva o seu povo, irmãos, quando é da sua vontade. É igual às pragas do Egito. As pragas, elas tinham direcionamento, trevas em todo o Egito, mas o povo de Deus tinha luz. Doenças em todos os animais do Egito, mas os animais do povo de Deus saudáveis. A praga, ela tinha um direcionamento, os prodígios tinham direcionamento. O juízo de Deus tem um direcionamento, as provações de Deus têm um direcionamento, o livramento de Deus tem um direcionamento. E é isso que está acontecendo aqui, judeus espancando judeus, mas sem poder se voltar contra os cristãos. Por que isso estava acontecendo? Porque Deus estava guardando Paulo. E Galho fez o quê? Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas. Ele fecha os olhos. Ele não estava incomodado, ele não impede aquilo. E a autoridade está fazendo uma coisa errada aqui. Existe um ato de vandalismo. As pessoas estão fazendo justiça com as próprias mãos. E é interessante porque isso aqui é um pecado. Mas Deus vai usar esse pecado para o avanço da igreja. Deus vai usar esse pecado para punir quem está querendo impedir o avanço da igreja. Se Deus usou o pecado, usou a omissão de Galho, usou a omissão de Pilatos para crucificar o nosso Salvador, que dirá a omissão de Galho aqui. Deus usa esse pecado. Em todo o tempo Deus está cuidando do seu povo. Deus está cumprindo o propósito dele na vida de Paulo. Mas é claro que essa promessa física, irmãos, ela não é para todos. Eu não posso chegar aqui e dizer, não, por causa dessa passagem, Deus promete que nenhum dano físico vai acontecer com a gente. Ninguém toca no ungido do Senhor, né? Muita gente fala isso, né? Não tem nada a ver, porque no mesmo livro de Atos a gente vê tantos servos de Deus, apóstolos mortos a fios de espada, como Tiago, o diácono Estevão apedrejado e morto. O evangelho está sendo propagado, irmãos. Deus está dizendo, ainda tem muito povo nesse lugar. E isso nos deve despertar para pregarmos o evangelho com fidelidade, para que os eleitos do evangelho, eles sejam salvos. Então, diante dessas verdades, eu queria passar para os irmãos 4 rápidas aplicações sobre essa passagem, na nossa conclusão. A primeira aplicação é que nós não precisamos temer as decisões do governo. Nós não precisamos temer as circunstâncias. Porque, irmãos, enquanto tiver um eleito no meio do Brasil, se ouvirá a pregação do Evangelho. Porque Deus, Ele chama pela palavra de Deus. E aquele eleito será redimido pelo Senhor. A palavra de Deus, ela nos salva. A interpretação correta da palavra de Deus. E nós cremos na Bíblia. Cremos que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nós amamos os símbolos de fé, mas a gente não pode colocar no lugar da Bíblia. A Bíblia é o centro. A Bíblia é o centro das nossas vidas. Essa é basicamente a diferença entre o erro e a heresia. E é importante nós falarmos disso, porque o que aqueles homens estavam propagando era heresia e acusando Paulo do que eles estavam propagando. Erro é uma interpretação equivocada sobre alguma passagem, mas não tem a intenção de levar o homem à apostasia. Na nossa vida cristã, a gente pode entender alguma coisa errada, pode até pregar para alguém alguma coisa errada, mas não é que a gente entendeu alguma coisa errada que a gente é filho do diabo. A gente cometeu um erro, um equívoco, e Deus é gracioso para nos revelar a verdade, para nos mostrar e através do irmão também nos mostrar, nos instruir, e aí nós sermos instruídos e voltar para o caminho, fora do erro. Mas a heresia, ela
tem por natureza levar o homem à apostasia. Aquela verdade tão convicta no coração de alguns irmãos, quando ela é pregada, ela afasta o povo de Deus, ela não atrai. Ela aumenta a ira de Deus e ela não apazigua isso, ela não é um aroma agradável. A heresia, ela luta contra Cristo, ela luta contra os apóstolos, esses sim, eles são filhos do diabo. E cuidado para que a nossa interpretação bíblica, ela não seja oposta ao que a Bíblia nos ensina. Que bênçãos, irmãos, nós sabemos que podemos proclamar a palavra de Deus com fidelidade. E as pessoas vão ouvir o Evangelho de Cristo. E apesar de alguns erros e deslizes, Deus é misericordioso para nos trazer de volta a sua palavra. E assim esse erro não ser transformado em heresia. Pela misericórdia de Deus, nós não lutamos contra o Evangelho, mas a favor do Evangelho, porque fomos iluminados por Deus. A segunda aplicação, irmãos, é que Deus nos livra. Mesmo passando por perseguições, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua vida. Por quê? Porque provação é didático. Provação é didático. Deus cuida de nós, mesmo quando tudo parece estar fora do controle. Até mesmo quando homens têm êxito em lhe acusar e parece ter um êxito em lhe fazer mal, mas Deus está soberanamente cuidando de você, de todos nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Essa música é tão bela. Nós vamos cantar daqui a pouco aqui, Castelo forte é o nosso Deus. Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espadas. Diante das provações, irmãos, é isso que vai nos sustentar. Esse é o nosso sustento. Prestem atenção. Provações são o cuidado de um Senhor Santo, tornando as nossas ações semelhantes à do seu Filho. Provações são o cuidado de um Deus Santo, tornando as nossas ações semelhantes à do seu Filho, porque aquele que começou a boa obra em você, ele há de completar até o dia da segunda vinda do Senhor Jesus. Se você ama a Cristo, Ele lhe ama muito mais. Ele lhe ama 3.000 vezes mais, infinitamente mais. Diante dessa certeza, não cesse em andar no caminho reto. Esteja pronto a sofrer, como os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha, eu não sei se o Senhor vai nos livrar, Nabucodonosor. Ele tem poder para isso, eu não sei se Ele vai nos livrar. Mas saiba que nós não vamos nos ajoelhar diante da estátua, porque nós servimos ao nosso Deus. Porque, irmãos, é melhor obedecer do que sacrificar. Eu garanto a você, porque se você for um servo de Deus, estiver fora do caminho de Deus, Deus ele vai lhe trazer de volta, por bem ou por mal. É melhor obedecer do que sacrificar. Paulo, ele foi livre de ser agredido nessa passagem. Sóstenes não. Deus nos livra, Deus cuida de nós. Na igreja, quando nós nos tornamos membros e quando nós estamos dentro da comunidade cristã, nós temos que nos sentir acolhidos pelos outros irmãos. Nós temos que estar aqui como um corpo, servindo ao Senhor Jesus, com a proteção da igreja, com a proteção do pastor. Ninguém aqui deve abandonar o outro. Da mesma forma, quando alguém é excluído da igreja, Paulo vai declarar que essa pessoa é entregue a Satanás. Porque existe uma grande diferença daqueles que são e daqueles que não são ligados à comunidade da fé. Penúltima aplicação, irmãos, é que nesse episódio aqui, especificamente sobre Galho, nós não podemos nunca como cristãos fazer o que Galho fez. Galho fez a mesma coisa que Pilatos fez.
omissão. Não podemos fazer vista grossa para a injustiça. Não deixar para lá algo que nós estamos vendo que está errado. Não podemos ser omissos. Ser cristão é muito mais do que simplesmente não fazer o mal. É muito mais, mas é também fazer o bem. Se a gente só se preocupar em não, é só eu não pecar, é só eu não fazer isso, eu não fazer, vamos ser cristãos omissos. Quem fecha os olhos diante de um erro, quem não toma partido, é pior do que uma falsa testemunha, é um cúmplice. Posicione-se, não feche os olhos. Não é isso que o sal faz, não é isso que a luz faz. Posicione-se, e posicionem-se do lado certo. Isso é muito importante também. E para nós concluirmos, irmãos, temos que estar preparados para falsas acusações. Esteja preparado para falsas acusações. Se chamaram Jesus de Beelzebu, você acha que vão chamar a gente de quê? Temos que estar preparados, temos que vigiar, porque diante do trono de Deus nós temos um advogado. Nós podemos orar, nós podemos confessar os nossos pecados, Ele é o justo advogado. Confie no cuidado do Senhor. Por quê, irmãos? Porque esse cuidado ele já foi provado. Esse amor ele já foi provado. Eu não preciso chegar diante de Deus e pedir uma prova desse amor, uma prova desse cuidado. Me prove que você cuida de mim, me prove que você me ama, porque isso já está provado na sua palavra, na cruz do Calvário, na morte do nosso Salvador. Isso já foi mais do que provado. E Deus usou a maldade das falsas testemunhas, Deus usou a omissão dos apóstolos, Deus usou a omissão de Pilatos, Deus usou a perversidade dos judeus para não poupar o seu próprio filho, porque tudo está debaixo do seu controle. Se isso estava debaixo do seu controle, imagine o seu problema, imagine a sua dificuldade. O que é a sua dificuldade para esse Deus que morreu por você, que se entregou por você? Ele fez tudo isso para nos dar graciosamente todas as coisas. O Senhor cuida do seu povo. Tenha convicção de que você não precisa ter medo e confie nisso. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, nós te agradecemos pela tua proteção, nós te agradecemos porque temos a certeza de que nas provações, na tribulação, nas perseguições que nós passamos, o Senhor é conosco, o Senhor está junto de nós, que nós possamos te louvar, engrandecer o teu nome e declarar nesse momento que tu és o nosso castelo forte, és o nosso protetor fiel, o nosso amado. Nos abençoa nessa noite, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.